Olá, pessoal. É aquela questão. Queria estar fazendo esse vídeo não sobre isso, mas enfim, vamos falar, né? Já faz tempo que eu não faço nada aqui. E o que é que eu vou fazer? Hoje eu quero falar. Quero trazer algumas informações para vocês e também algumas reflexões. Primeiro, mostrar para vocês como é que eu deixo isso aqui, ó. É fita crepe que eu deixo entre uma porta e outra, deixo aqui, entre a porta e outra. Não, tipo selando as portas aqui e caco. Toda vez que eu saio, eu tenho que fazer isso. Porque senão pode acontecer o que acontecia antes, entende? Mesmo aqui fazendo isso, eu já peguei, como mostrei pra vocês, tipo, coisas que eu sei que foram feitas, porque tem coisas que fica na dúvida, a gente dá o benefício da dúvida. Mas que eu sei que foram feitas foi tipo uma cueca minha tava com corte. Eu botei pra lavar e quando eu cheguei tava com um corte mesmo, não sei como é que foi aquilo. Uma- E assim, e a pessoa que é um dos responsáveis aqui, uma das pessoas que alugaram aqui, quando eu cheguei e a gente conversava inicialmente, a foto dele é uma foto normal, foto de rosto e tal. Aí ele trocou a foto dele e aqui tá a foto dele de frente com o guarda-roupa meio que aberto. Botou o guarda-roupa atrás, porque desde que eu cheguei aqui, desde outro lugar que eu morava, na verdade, eu já tinha que fazer isso pra, no caso, de certa forma, proteger minhas coisas, gente. Porque, como eu falei pra vocês, eu tenho um alvo nas minhas costas, no meu corpo inteiro um alvo, tudo que acho que eles fizerem vai ser bem-vindo. E não satisfeito em não fazerem aqui, mas já teve outras coisas aqui que fizeram na porta, começaram a fazer na pia também, não sei se pararam, porque eu já vi um negócio tipo como se tivesse batido alguma coisa pontiaguda. Aqui na mesa também tem uns riscos que não tinha quando eu cheguei. Eu não ando arrastando coisas, gente. Quando eu procuro ter mais cuidado com as coisas que não são minhas do que com as coisas que são minhas, porque as coisas que são minhas, o problema é meu mesmo, eu me resolvo. Mas com o que é de outras pessoas, geralmente eu não, eu procuro ter cuidado. E é isso. Hoje eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre a questão do drone, porque eu não faço com roteiro, esses vídeos aqui não são assim pensados antes de fazer, as coisas vão acontecendo, eu sento aqui e pego algumas situações que eu vivi, que foram no mínimo estranhas, e compartilho. Primeiro, vamos falar um pouco sobre contexto, assim, geral de comércio, onde eu vou, já que eu vou fazer algum tipo de consumo, que eu já participei aqui para vocês. Teve uma situação nossa, eu fui num lugar que era uma lanchonete, tipo, uma lanchonete com nome chique e com os salgados superfaturados. Eu não vou dar muito especificar muito aqui, porque eu não gosto de estar expondo ninguém, gente. Eu só tô fazendo isso aqui mesmo porque surgiu uma necessidade lá, alguns anos atrás, eu tive que compartilhar essas coisas. E também para que quando eles comecem a fazer o que eles querem fazer, as pessoas saibam de fato o porquê, porque possivelmente não vão contar o que realmente acontece. Aí eu fui nesse lugar, pedi um sanduíche, era. Tipo, o nome não era sanduíche, era um nome bonito. Mas era um sanduíche com. O sanduíche era assim, era um valor bem alto, digamos que alto pro que era. É, um pão artesanal com queijo de búfala, uns tomatinhos cerejas e umas folhas de manjericão. E aí que, graças a Deus, eu senti dificuldade em comer, porque por ser um pão artesanal, a massa estava muito crocante, eles colocaram lá um garfo, uma faca na mesa, eu tentei comer de garfo e faca, e aí que eu acabei abrindo o pão. Quando eu abri o pão, tinha um fiapo que lembra um fio de cabelo. Eu acho que não sei se realmente era um fio de cabelo. E aí a dona, não sei, a pessoa que estava responsável estava passando perto, eu cheguei, chamei e mostrei para ela o fio de cabelo, o suposto fio de cabelo, porque ninguém analisou. Ela, me desculpe, isso daqui é um pano de. Pelo que eu entendi, ela queria falar que era fiapo do pano de não tecido, aquele paninho de pia. Eu falei, mas geralmente paninho de pia, esses panos é azul. Aí depois eu não vi que podia ser rosa também, mas era um fiozinho, um fiapozinho que parecia muito fio de cabelo. Não sei se também se era, mas parecia bastante e tava ali no meio do pão. E o tipo assim, era grande, eu mostrei pra ela, ela tipo assim, puxou o negócio, tava meio grudado lá dentro. E graças a Deus, foi antes, tipo assim, eu já tinha comido um pedaço, só um pedacinho assim, eu conseguia ter tirado, eu tava tentando cortar mais dele, e aí, tipo assim, eu virei a banda e tava lá o negócio, ela tava passando assim, eu cheguei e chamei. E é isso como que eu falei pra vocês, entende? E tava logo na pontinha assim.
quando eu tava falando com vocês, tava, tava meio difícil de comer aquele negócio. E aí, como eu cheguei, mostrei pra ela, eu saí sem comer. Se ela quiser, ela ficou, falou assim, ah, depois você vem aqui que a gente prepara uma coisa pra você. Manda mensagem pra gente aqui pelo WhatsApp que a gente prepara outra coisa pra você. Tá bom. Aí deixa lá, se eles quiserem me devolver, que devolva por mim, o problema não é nem esse. E não é a primeira vez que eu pego, não. Teve uma vez que eu fui, eu já contei isso pra vocês também, quer dizer, já gravei um vídeo, não sei se eu soltei, que eu fui num lugar que vende um lanche aqui, eu vou nesse lugar desde 2011, mais ou menos, que eu descobri, nem morava aqui ainda, nem tinha saído de onde eu morava ainda, e eu achei muito legal a comida deles. E aí que de lá pra cá, sempre que eu tenho oportunidade, eu peço lá com eles. Aí, tipo, nunca tive problema. Quando eu vim pra aqui, tinha também o que parecia ser um fio de cabelo. Eu baixei o aplicativo, fiz a reclamação, mandei as fotos e tá lá com eles pra resolver. Eu contei pra vocês que teve a questão até das cadeiras. As cadeiras eram pregadas no chão. Tiraram as cadeiras que eram pregadas no chão, agora tá. E passou um tempo, quando eu estive lá, tava sem cadeiras lá no lugar que ficava, mas agora já colocaram de novo cadeira. As cadeiras que colocaram não eram pregadas no chão, não. Então, beleza. Certo, aí vamos voltar para. Ou quero conversar hoje com vocês um pouco mais sobre o drone. Porque ele parou, não parou. Eu falei com vocês que a primeira vez que eu tinha percebido foi lá indo para a reunião que eu tenho aqui, eu tinha aqui, que parou por causa do fim de ano, mas ela vai voltar ano que vem. Mas não, gente, depois eu percebi que tinha acontecido um fato estranho um pouco antes, com o drone. Qual foi o fato estranho que aconteceu? Aqui tem uma festa na cidade que é bem popular. E todo ano acontece essa festa, né? Pra fazer da cultura do local. Um parque é bem legal. Tem comida, tem atração, etc. Aí eu fui ano passado e fui esse ano também. Aí esse ano tinha uma tirolesa. Aí eu fiquei olhando pra tirolesa e vi que tinha um drone. Aí eu, beleza, legal, né? O pessoal tá filmando e tal. Aí eu fui pra fila comprar, pegar meu cartão pra poder consumir. E aí, quando eu tô na fila, eu tô olhando pra tirolesa, olho pro céu, e aí a gente chega que tá em cima de mim, um drone. Mas, gente, não tava assim, tipo, um pouco em cima, tava em cima de mim. É tanto que pra eu olhar, tipo, assim, ó. Eu fiz assim pra ele, fiquei um tempão mostrando pra ele que eu tinha visto ele que tava em cima de mim. Essa foi a primeira vez que eu lembre, que eu tenho lembrança, que eu vi um comportamento estranho de um drone próximo a mim. Ah, beleza. Aí, depois desse tempo, foi aquela questão que eu falei com vocês, que eu fui para esse evento, essa reunião que tem aqui, e tinha reunião aqui também. Dois bairros totalmente diferentes. Assim, acho que a distância de separar um do outro seja uns 2 quilômetros ou até mais. Aí eu tava vindo para esse daqui, na ida eu vi da primeira vez, o drone deve ser, o pessoal tava vendo tráfego da avenida ali. Aí quando eu voltei, tava lá e aí, por, por coincidência, quando eu tava passando, passei assim, ele saiu pro lado de cá. Onde todas vezes aconteceu isso. E acho que na segunda vez que eu percebi, eu saí desse evento, tava tendo outro evento num lugar que ficava mais ou menos 1 quilômetro de distância lá desse lugar onde a gente tinha esse encontro de noite. Aí eu falei, tô sem fazer nada, eu vou passar lá pra ver como é que tá a festa do pessoal. E aí que eu passei lá pra. Eu vi que quando eu tinha passado por esse, assim, ele tava aqui, eu passei, digamos, com a rua aqui, ele tava na rua depois. Aí ou mais longe, assim, não sei. Mas assim, eu sei que eu passei pra cá, peguei a avenida aqui pra descer andando, e aí, tipo, que ele veio. Não foi, não é bem acompanhando, ele fica a uma certa distância, entende? Fica próximo, fica um pouco distante, só que, tipo, vindo na minha direção. Aí eu pedi de vista, porque tinha os prédios. E aí que quando eu chego lá na festa, que fica mais ou menos 1 quilômetro, é assim, tipo, eu não tenho muita noção espacial, gente, mas fica um pouco longe. Adivinha quem tava lá, assim, seguindo, eu vi o drone novamente. Aí eu comecei a ver que não era tanta coincidência. Até que teve um dia, certo, outro dia eu tava vindo do trabalho, era, disse assim, início da noite, e aí que ele tava numa rua aqui, e aí que já peguei 2 ou 3 vezes ele aqui do lado. Certo? O que que acontece? Eu vou fechar 2 vezes assim, eu vou fechar o portão, aí quando eu volto ele tá lá. Na segunda vez, eu fui fechar o portão, vi que ele estava lá, dei a entender que eu tinha visto ele lá, porque eu olhei pra ele, e aí que quando eu voltei, fui pegar, aí ele tava saindo pra cá. Ele tava parado quando, digamos que, sei lá, talvez tenha percebido, ou por coincidência, viu que eu parei olhando pra ele lá, aí ele começou a seguir pra cá. Aí nessa última vez, eu vim pra cá, peguei o telefone, ele já tava.
saindo aqui, vindo para aqui para trás. E aí que eu voltei. Só que quando eu voltei, ele tava de novo lá. Entende? Porque, tipo assim, eu peguei o telefone, escolhi alguns arquivos, que tava na hora cheia. E aí que quando dei um tempinho, aí quando eu voltei, tava de novo lá. Como que se ele tivesse vindo aqui, feito a volta e voltou pra cá. Aí depois ele viu que eu tinha visto de novo, e aí que ele foi e voltou. Essa foi a última vez que eu percebi que ele estava aqui do lado. Isso não tem nenhuma, eu acho que foi semana passada isso. É, gente, e assim, e é como eu falei com vocês, pessoal, já em vídeos anteriores. É, não se trata de situações isoladas. Não se trata de situações isoladas. Ó, esse efeito aqui é automático, não sei o que tá fazendo, não. Apareceu uma mensagem pedindo para, digamos que um dia desses aí, pedindo para o aplicativo me centralizar. Eu falei, tá bom. Esse efeito aí é automático. Aí, voltando aqui pro assunto, não é, gente, não é coincidência. Como eu já tinha compartilhado antes com vocês, eu não sei se de fato é de alguma coisa relacionada a alguma questão de segurança, negócio desse drone. Eu só acho que, não sei se é de particular. Por quê? Porque ele tem uma capacidade muito boa de ficar no ar. Geralmente, pelo que eu percebi, a maioria dos drones eles ficam o quê? 15 minutos, 30 minutos, não sei. A carga, pelo que parece, a carga não é muito alta, não. E somente em uma das vezes que eu estive lá no encontro, eu fui, ele estava lá, passei mais ou menos 40 minutos, não sei se uma hora. Quando eu voltei, ele continuava lá em cima. E aí que depois que eu fui lá para esse evento, ele estava lá, já encontrei outras vezes aqui numa ponte que tem aqui também. Então, ele circula bastante. E é como eu disse para vocês já anteriormente, ao menos eu acreditava que a sociedade ela operava de forma muito isolada. Não sei se é por conta do próprio sistema de ensino que ensina a gente, ao menos antigamente, que as disciplinas seriam muito individualizadas, aquela matemática, português e tal. Eu imaginava que, por exemplo, igreja era uma coisa, sociedade era outra coisa, que trabalho era outra coisa. Mas assim, hoje eu percebo que não, gente, que as coisas são mais ligadas do que a gente imagina, até porque, pelo que eu entendo, percepção minha, tudo isso também é feito para controlar as pessoas. Porque, gente, quem é que gera toda a riqueza que tem na sociedade, entende? São a maioria das pessoas. Para que uma pessoa ela tenha, digamos que tempo de sobra para se dedicar a lazer e a outras coisas, é necessário que várias outras pessoas, elas, digamos que, de certa forma, doem seu tempo, da sua forma de trabalho, sobre a sua forma de serviço, para que essa pessoa ela tenha esse tempo para viver, digamos assim. É necessário que várias pessoas não vivam para que uma pessoa só possa viver de forma, usufruir do seu tempo. E aí, o que acontece? Pelo que eu entendo hoje, todas essas coisas são feitas também para manter a pessoa sob controle, para poder fazer com que você não questione as coisas, você acredite que lá na frente, por alguma obra, sei lá, sobrenatural, essa situação que você está passando, ela possa ser, digamos que remediada, ou que isso venha gerar algum tipo de recompensa em algum lugar, em um futuro que ninguém sabe se de fato Deus me perdoa. Eu não gosto de mexer com essas coisas porque, gente, isso tem muito a ver também com religião. E assim, o que é que acontece? É muito complicado quando, de certa forma, a religião é interessante porque ela dá um norte para você. E é muito complicado quando você vê quando você não tem esse norte, assim, quando você tem aquilo quando você sabe o que tem que ser feito, é mais fácil, entende? Mesmo que aquilo dali não seja de fato uma coisa que seja real, entende? Mas quando você não tem digamos, aquele norte é um pouco complicado. Eu não gosto de tratar essas questões por conta disso. Mas, assim, a percepção que eu tenho justamente é essa. Até porque, gente, é, quando você observa que as pessoas que falam determinadas coisas, elas não agem daquela forma, aí a gente passa também a desconfiar desse discurso, entende? Quando as pessoas que eram ali para ter uma conduta moral, não têm essa conduta moral,
Porque o que é que você percebe muito? Que as pessoas que até que trabalham mesmo com. Eu não estou falando nem aqui mais de religião, até na sociedade que trabalha com aspectos relacionados à moralidade, a regras mesmo, elas não respeitam e quando desrespeitam, não tem nenhuma sanção que outras pessoas teriam, entende? Aí você começa a perceber que nem tudo é como eles falam, e que sim, a maioria das coisas são feitas para controlar, entende? E é como eu disse para vocês anteriormente também. Eu tenho, pelo que eu entendo, eu tenho um alvo e tudo que for feito, a mínima coisa que for feita para poder atingir é válida. Por exemplo, trabalho, é como eu já falei para vocês, não é a primeira vez que eu noto isso, esse padrão. Eu comecei a perceber mesmo que não é, que era coisa intencional no meu trabalho anterior, que eu, assim, no meu trabalho anterior eu paguei para, digamos que eu paguei para ver. Eu tinha percebido que estavam dificultando cada vez mais. Eles estavam dificultando mesmo cada vez mais. E assim, aí eu paguei pra ver, não, eu vou ficar até o final pra ver o que é que vão fazer. Eu vou ficar até o final aqui, eu pensei isso, né? Porque nas outras vezes, quando eu começava a fazer isso, eu não esperava muito, não. Até porque, geralmente, o retorno não era lá essas coisas, eu tava me estressando demais, então eu jogava a toalha. Aí eu falei, não, vou pagar pra ver. E aí, era como eu falava, como eu falei pra vocês. Eu acho que eu já falei sobre isso também. Começaram a fazer mudanças que começaram que refletiam em sobrecarga de trabalho. Tinham essas mudanças que representavam sobrecarga de trabalho e eram, por exemplo, tinha um modelo lá de produção que era tipo um trabalho intelectual, só que era como se fosse, funcionava como se fosse uma linha de produção. Tinha um modelo lá que, pelo que eu entendi, já tinha um tempão que não mudava nada. Aí começaram a mudar a estrutura, colocando mais coisas na estrutura, tornando mais difícil. Começaram a mudar, teve várias mudanças em relação a isso. E para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá, eles disseram que eu ia ter que produzir X. Que X era um número, digamos, que eu acredito que seja alto. Digamos que eu ia produzir 4.000 de alguma coisa. 4.000 por dia, não era nem por semana, por dia. 4.000 de alguma coisa por dia. Aí eu falei, tudo bem. Era difícil, assim, eu já tinha tido uma experiência de produzir 4.000 dessa coisa por dia, só que foi, não assim, não um mês todo. Eu passei, acho, que uns 15 dias, mais ou menos, sei lá, 3 semanas, uma semana produzindo esses 4.000 de semana de coisa por dia. Mas aí, quando foi lá, porque pagava um pouquinho melhor, mas eu falei, tá bom, vou assumir isso daí. Aí, beleza. E quando teve uma época que eu tive que ter uma conversa com outra pessoa referente à questão de produtividade. Aí, como a minha cobrança era de 4.000 por dia, aí eu falei com ele que não, que a gente tinha que produzir, era 4.000 e que eu tinha negociado. Ele falou que poderia ser de 3.500 a 4.000, mas que a gente tinha que produzir, no caso, o acordo era 4.000, mas que a empresa tinha feito tinha sido, digamos que, tinha flexibilizado para ser de 3.000, 4.000. Aí ele falou não, que quando ele foi contratado, a negociação que ele tinha feito foi que a produção seria de 2.500 a 4.000. Aí depois eu fiquei pensando assim, e assim, eu acredito que ele estava falando a verdade. Aí depois o que quer dizer que para ele foi 2.500 a 4.000, mas para mim ninguém nunca tinha vindo com história de 2.500 não. Por que isso? Tá entendendo? E aqui teve todas essas questões, é tanto que e no final culminou com uma situação. Teve uma situação bem complicada que se eu não tivesse lá uns prints, poderia ser bem pior para mim. E aí que a gente, quando a pessoa não tem o que falar, ela inventa. Teve uma pessoa que falou que Matheus pede as coisas e não dá nem obrigado. Assim, eu, sinceramente, eu tinha lá os negócios pedindo obrigado pra pessoa, tá entendendo? E uma coisa que eu sempre me preocupei foi justamente isso. Duas coisas que eu sempre me preocupei. Em, sei lá, em estar passando pelas pessoas e falar na rua, e, sei lá, e tá agradecendo. Eu não deixar a pessoa meio que no vácuo, entende? E também essa questão de estar agradecendo, eu sempre procuro ter essa preocupação. E acredito que ela não ficou. Assim, todo mundo tinha que acusar de alguma forma. Aí eu acho que essa pessoa, porque a gente não tinha muito contato, não tinha o que falar, mas ela tinha que ter a participação dela, ela falou isso, que não dava nem obrigado.
E não que eu tivesse obrigado, de dar obrigado, entende? Mas enfim. E aí culminou que no final foi assim, a gente teve uma reunião, aí eu falei, a pessoa pontuou algumas coisas, aí eu pontuei o que ela tinha falado, que tinha coisa que a gente tinha conversado antes, coisas que não tinha nem porquê dela estar questionando, que, e assim, aí eu botei que, tipo, não tinha de fato porquê ela tava perguntando ali. E eu falei, assim, o que tá aparecendo aqui, vocês estão querendo colocar, inventar algum motivo para poder me desligar. E aí que ela foi, mudou o tom de voz, e ela mudou o tom de voz, e de fato, nesse mesmo, isso foi na sexta, e nessa sexta eu estava até doente. Na segunda-feira, eles me desligaram. Bem, e não foi uma coisa pontual, já tinha acontecido uma situação antes que, que dava a entender que eles estavam querendo fazer isso mesmo. E o que aconteceu, gente? Tava trocando muito de gestor. E o que eu percebi, que pelo que parecia, a pessoa, eles colocavam a pessoa lá, digamos que um dos objetivos seria esse, me desligar. A pessoa não conseguia, tirava e colocava outra. Até que essa daí pegou e assumiu lá. E não foi nem que assumiu. Ela pegou, a gente não tá querendo mesmo mais não, e pronto. Entende? Só que pelo que eu entendi, eles queriam estar, digamos que colocando um porquê lá para a empresa, digamos, a gente vai fazer isso não é porque a gente quer, é porque você deu margem a isso. Mas ainda bem que eu tenho gravado essa reunião. E, sim, né, eu já tinha percebido, hoje eu percebo que em situações anteriores eu já tinha passado por isso, e ficou mais. Quando eu saí desse trabalho com essa minha patroa, foi que isso se intensificou bastante, não somente por conta dela, mas por quem ela representa, porque aqui não se trata mais somente dela. É como eu falei para vocês, gente. Ela negociava com gente de toda uma região, todo um estado, uma região não, de todo um estado. Tem inclusive no navio, tinha a pessoa que dividia cabine comigo, por coincidência, era dessa mesma região de onde ela tinha vindo lá, desse estado. Aqui saiu uma pessoa que não era desse estado onde ela morava, mas era um estado que tem ligação com eles, inclusive tem história para contar também dessa ligação aqui com um parente meu de década de 90, e assim, uma vez que eu compartilhei uma coisa relacionada a isso, por coincidência, na mesma semana minha avó passou mal e não tá mais aqui entre nós, e assim, tinha uma pessoa que era desse estado aqui, depois ela saiu, aí agora tem outra pessoa que é desse estado da minha ex-patroa, e coincidentemente, tá entendendo? Dessa região lá. E é como eu estava pontuando, pessoal. Assim, depois que eu saí de lá, eu já tinha percebido que é como que se o nível fosse aumentando, da dificuldade fosse aumentando, realmente para você não ficar, pedir para sair, entende? E eu tenho a entender que isso é intencional. Eu devo já ter compartilhado isso em algum vídeo, mas assim, mas eu vou passar isso aqui para vocês. Por quê, Matheus? Porque um exemplo que eu estou vivendo hoje. Entrou eu e mais algumas pessoas nesse lugar lá. Me colocaram, a minha profissão, ela de fato já por si, ela lida com situações um pouco mais complicadas, mas me colocaram num lugar que era meio difícil de trabalhar. Quando do própria atividade, muito detalhe, muita responsabilidade mesmo. E quando eu cheguei já era muito, agora está muito mais ainda. E aí, é, assim, as outras pessoas que entraram comigo, entrou eu e mais quatro. Eu devo ter me confundido aqui no outro vídeo falando que foi uma assim, mas foi eu e mais quatro. Não sei se eu compartilhei esse vídeo, mas assim, falando que era assim, mas não, entrou eu e mais três. Eu, fulano, fulano e fulano. Eu e mais três, quatro pessoas. E aí o que acontece? Uma dessas pessoas, digamos que uma dessas pessoas já saiu. As duas outras pessoas que estão lá, elas já vêm de famílias que estão envolvidas nesse meio, que já estão envolvidas no meio dessa galera. Uma dessas pessoas, as duas pessoas, no meu entender.
elas foram colocadas em lugares que não são assim tão complicados, na minha percepção. Nunca trabalhei diretamente com que elas trabalham, frente de uma delas, nunca trabalhei diretamente com que uma delas trabalha, mas, tipo, já vi gente lá assistindo vídeo aula no YouTube, jogando, já vi gente jogando, pessoal. Gente, WhatsApp, no computador. O bater papo, gente. Às vezes o telefone tá ali tocando, mas a pessoa tá batendo papo. Não é nem conversando sobre o assunto do trabalho, porque se fosse conversando sobre o assunto do trabalho, menos mal. Assim, ah, não, tá resolvendo uma coisa do trabalho, tá tudo bem. Mas a pessoa tá ali batendo papo, o telefone tá lá berrando, entende? E ninguém liga pra essas coisas. Fora outras situações também que eu já percebi lá. Só que o que acontece? Essas duas, uma dessas pessoas eu não posso julgar, falar muito sobre o trabalho porque eu nunca vi, mas como tem esse contexto do setor, não, talvez não seja uma coisa muito complicada. E tem uma outra pessoa que, assim, eu acredito que não faça muito. Sei lá, porque, assim, não seja muito complicado mesmo. Por quê? Porque tem uma época que ela já veio trabalhar. Porque eu já tive lá onde ela fica, já vi ela assistindo filme no celular, já vi. Tem uma época que essa pessoa tava reformando lá onde ela fica, ela ficou trabalhando com a gente. Tava quase que dormindo, tava assim, pescando. Uma, tinha voltado do almoço, era de tarde, assim. Ela tava assim, no computador. E e é isso, pessoal. Assim, o que é que eu percebo? Tô trazendo essas informações para falar para vocês o quê? O que é que eu percebo? Eu percebo que quando eles querem que a pessoa fique, eles colocam para ela fazer uma coisa que não vai demandar muito esforço dela. Se for uma coisa que demanda muito esforço, tem mais flexibilidade em relação ao que ela faz, entende? E é isso. Tipo assim, eles dão caminhos para que aquela pessoa permaneça. Podem fazer vista grossa, tá entendendo? E é isso. Agora, no meu caso, o que é que eu tô percebendo lá? Porque desde quando eu cheguei lá, a gente trabalha com pagamento. A gente tem, digamos que uns 60 dias para pagar uma coisa lá, que é um valor muito grande, é muito valor, em 60 dias. E aí que 60 dias para pagar. Quando eu cheguei lá, o responsável, ele estava pagando, eu cheguei em março, ele tinha terminado de pagar o mês de novembro do ano passado. Ou seja, eu achei que pagou em fevereiro, não sei, mas se foi em fevereiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já tinha 3 meses. Eu ajudei ele em março, eu não sei se foi final de março, início de abril, a fazer o pagamento do mês de dezembro do ano passado, já vão 3 meses. Eu ajudei, aí foi dando sequência, entende? Fazendo o mês, fez o mês um, mês dois, tá total. E tava assim. E para vocês terem uma ideia, que eles não, é assim, quando eles não querem que a pessoa fique, eles colocam dificuldade, eles não reconhecem todo o trabalho que a pessoa faz e tudo, e tipo assim, faz vista grossa, ignoram, fazem, tudo assim, tipo, para deixar a pessoa inferior, se sentir inferiorizada, não dão visibilidade, e não é nem que você esteja querendo, sei lá, tipo, ser algum tipo de reconhecimento, porque a maioria das coisas que a gente faz é porque é nossa obrigação mesmo, mas é aquele tipo de coisa que bota dificuldade mesmo, para que e bota dificuldade e às vezes, sei lá, dão mais atenção, botam mais foco naquilo que você faz de errado, entende? Fora outras situações que eu não quero nem estar trazendo por aqui. Mas o fato é que eu cheguei lá, logo no início a gente conseguiu colocar assim, a gente recebia no mês e pagava no outro. Aí, adivinha, teve lá um mês que teve tipo um boom de pagamentos. Uma quantidade estrondosa de pagamentos. Esse ano veio outra pessoa, mas esse ano teve também uma quantidade bem, sei lá, avassaladora de pagamentos, mas não foi como no ano passado, que estava só eu e essa pessoa sozinha. E assim, ano passado a gente conseguiu colocar, recebendo no mês, pagando no outro, mas aí o que foi que aconteceu? Teve um período que quando estava fazendo isso, ele falou: "Ah, não, a gente vai dar uma paradinha aqui de pagar". Não sei se falou que foi: "Ah, não precisa calcular agora não", coisa assim. Eu sei que a gente parou ano passado, em vez de estar
Eu senti, quando eu falei assim pra gente fazer, no caso, receber um mês e pagar em outro, aí eu já senti que ele não gostou. Eu senti que ele não gostou muito, aqui não precisa. É tudo assim, gente. Quando você vai falar que vai fazer uma coisa, que vai tentar fazer a coisa certa, não, não precisa não. E já teve até um BO por conta disso. É um problema assim que eu julgo ser sério. Para ele não dá nada. Para ele, é como ele mesmo fala, ah, não dá nada, não dá nada. Ele sempre falava isso, eu até que parou mais. Mas sempre falava, ah, não dá nada, não dá nada. Mas quando você colocava alguma coisa que, digamos que é para ter um pouco mais de segurança nos processos, não, não precisa, tal, mas assim, não se engane. Ali ele deve estar colhendo informação, porque lá na frente ele vai precisar dessas informações. E esse ano vai ser um ano decisivo para mim. E ano passado aconteceu justamente isso. É, colocou essa dificuldade e aí a gente parou um pouco de fazer recebendo um mês de pagar no outro, até porque teve esse boom de recebimento de pagar de coisa para pagar no mês. E aí, quando foi no final do ano passado, chegou uma pessoa, outra pessoa lá. E, ó, pessoal, eu fiz questão de quando eu cheguei lá. Primeiro, eu não sou de conversar muito quando eu chego nos lugares. Eu vou chegar no trabalho novo, fico mais na minha, fico calado. Depois eu começo a pegar um pouco mais de familiaridade com as pessoas e conversar um pouco mais. Mas eu já cheguei lá quieto mesmo para saber qual seria a deles. Aí foi interessante, porque já teve aula, eu já gravei alguns áudios aqui é, bem complicados em relação à postura que eles têm, porque eles têm eles têm lá eles são uma sensação de poder, só que e esse áudio ele revelou bastante como é que eles tratam aquelas pessoas que não estão naquela mesma situação de poder deles, entende? E, gente, e assim, partindo da onde partiu, eu tenho dois áudios aqui que são bem complicados mesmo. Partindo de onde partiu, é meio. Tipo, é aterrador. Um som horrível. E assim, tiveram esses dois áudios. Aí, esse ano, teve uma situação também complicada, porque ano passado a gente recebeu alguns pagamentos, esse ano o pessoal começou a mandar tipo, pagamento duplicado. Eu fiz uma planilha com todas as informações sobre pagamento do ano passado, e aí que ele me pediu para pagar, para fazer um pagamento no mês lá. Pegou a lista, me deu para fazer. Aí eu cheguei, conferi do ano, perguntei para ele se. Eu falei assim: ó, eu já conferi esse pagamento aqui desse ano. Será que a gente. Será que é bom a gente conferir também do ano passado, se não já foi pago? Aí ele falou: ah, não, não precisa. Porque também uma pessoa lá já tinha visto lá em outro lugar lá que. Porque, assim, quando faz o pagamento, a gente tem que colocar as informações em outro lugar lá. Ele conferiu esse outro lugar para ver se tinha sido pago, mas a pessoa não colocou nesse outro lugar. Aí eu perguntei. Pô, gente, hoje eu gosto de perguntar porque essa galera tem um ego muito sensível, entende? E tudo que eu faço lá, tudo, eu sou chato, chatíssimo. Tudo que eu faço lá, eu pergunto. Tudo que eu faço lá, eu pergunto. Entende? Às vezes eu pergunto até duas vezes. Mas tudo que eu faço que não é da rotina, tudo que aparece assim que é diferente da rotina, eu pergunto. Aí nesse dia eu perguntei, ó, eu conferi aqui do ano. No ano eu não consegui identificar nada, nenhum pagamento desses aqui. Será bom a gente ver do ano passado também? Que eu tenho aqui. Aí eu falei com ele que tinha planilha com tudo que foi pago. Aí ele falou, assim, era só chegar no Excel, colocar a numeração lá que ele já puxava, entende? Ele falou, não, precisa não. Aí tá bom. Só que aí foi pago duas vezes. E aí o que acontece? Aí para piorar a situação, o que que acontece? Para piorar a situação, aí eu falei com ele que tem lá um valor que a pessoa tem como restituir, devolver, porque fica lá guardado. Só que tem outros que é mais difícil, mas mesmo assim tem como devolver. Tem os dois valores que são mais difíceis, mas tem um que tem como devolver e tem outro que pode não ter se tiver uma situação lá. Mas assim, como foi muito em cima, eu, na minha opinião, se tivesse tomado algumas atitudes lá, poderiam ter devolvido. Mas enfim.
Aí, tipo, ah, não, não precisa. É tudo assim, não, não precisa, não é necessário. Aí você fica com o pé atrás, sabe por quê? Porque essas pessoas não dão ponto sem nó. No mínimo, eles já estão organizando coisa para quando for ano que vem, ou mesmo esse ano, porque esse ano vai ser um ano muito importante. E eu vou salvar esse vídeo aqui, hoje é dia 26/12, por quê? Porque esse ano, quando der alguma merda, eu vou trazer aqui para vocês, porque tá, gente. Eu tá tendo uma relação muito assim estranha, certo? Ao longo do ano eu tinha percebido isso. É tanto que esse ano teve uma reforma lá, a gente saiu de lá do lugar que estava, foi para outro lugar e depois voltou. Eles colocaram lá uma estagiária que faz o mesmo curso que eu fiz, salvo engano, mas tudo indica que ela iria ficar de alguma forma no meu lugar. Não sei se eles colocaram ela para de colocar, tipo assim, no meu lugar, porque já tem essa outra menina, e para vocês verem a diferença exatamente. Quando essa outra menina chegou, eu fiquei calado, gente. Quando eu cheguei lá, eu não conversava, não falava o que eu tinha feito, nenhum, assim, a única coisa que eles sabiam que é, tipo assim, um curso que eu tinha feito, mas nada mais do que isso. Entende? Porque quando a gente chega lá, eles pedem pra gente preencher o formulário, aí eu não falei das minhas experiências todas profissionais, falei da última somente, entende que era atendendo ligação, falei e coloquei lá minha formação. Não falei, assim, tipo, para não dar a entender, que ele tá, tipo, colocando coisa demais. Então, fiquei, ó, na minha. E aí já percebi que, digamos, que é como que se você conhecesse demais sobre a pessoa, comportamento que eu entendi. Que ele sabia demais e que, digamos que não era do mesmo grupinho deles, entende? Assim, tava ali somente porque tava tolerando. E gente lá falando, que é bom você voltar lá para o seu. Assim, logo no, sei se foi nos primeiros meses, uma pessoa chegou para mim, você é da onde? Mas você visita muito? Mas é bom você todo ano visitar. Entende? Aquelas conversinhas mole. Por quê? Porque eles sabem que essa minha ex-patroa, ela já tem os contatozinhos dela. No dia que eu saí de lá falando que eu ia denunciar para a PF, que também não ia dar em nada, porque ela falava lá que, como é que ela falava, meu Deus? Que eu sou amiga de juízes, que eu sou vizinha de delegados, de policiais, e só Deus pode me julgar. Hoje eu sei que ela não falava disso, não era por falar não, entende? É tanto que essa pessoa também, esse meu chefe, ele fez lá uma formação, foi o mesmo que eu falei com vocês, que ele não tem nada a ver com a área tributária, e fez um negócio lá com a área tributária e tal, e aí ele falou ele não podia ser mais. Porque, gente, como eu falei pra você. Assim, eu acredito que tudo é feito somente para controlar, entende? As pessoas, tipo assim, controlar você. Para elas, não. Porque, assim, quem tá lá na sessão de poder são elas. Tudo vai servir para você, para controlar você lá, pra deixar você quietinho. E aí que. E assim, por que eu tô falando isso tudo? Porque, além de aumentar a carga de trabalho, também algumas coisas mudaram, porque agora. Quando eu cheguei lá, a gente estava pagando coisa, sei lá, com 3 meses de atraso. Agora não. Agora tá com a conversa de que tudo deve ser pago no, tipo, respeitando realmente o mês lá que vai ser pago. Esse mês, esse ano também a gente dividiu algumas tarefas e estava conseguindo fazer o pagamento, receber no mês, pagava no outro. Mas aí que eles pegaram e seguraram lá um negócio que aí que voltou para a mesma situação. E sabe como foi que fizeram esse ano? Por exemplo, vai vencer, hoje é dia 26, vai vencer botar dia 28. Aí, que tá seguro, não pode fazer pagamento que tá seguro. Aí dia 26, é só um exemplo, não era bem assim não. Mas era basicamente isso. A 26 não pode, porque assim, tem todo um processo que você tem que seguir para poder fazer esse pagamento. Não é somente, chegou lá e pagou, entende? Demanda tempo, conferência, etc. Aí vai ser dia 28, dia 26, 27, 28. 26, tá seguro, não pode. Amanhã, dia 27, não pode, porque tá seguro. Dia 27 de tarde, não pode. Quando chega, digamos que 17 horas da tarde, agora liberou. A gente vai ter que programar tudo para fazer o pagamento amanhã. Entende? Justamente o que eu vejo para colocar dificuldade, aumentar a dificuldade para você não conseguir dar conta.
E aí que é aquela situação que eu falei com vocês. Ah, não deu conta. Ah, errou. Ah, isso. Tá entendendo? E enquanto para as pessoas que eles não têm interesse que fique, eles fazem todo esse cenário de dificuldade, de falta de reconhecimento, de invisibilidade, de não, não precisa, não, não é necessário, isso é demais, etc, 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 mesmo sabendo que é necessário, porque principalmente quando você trabalha com valores, para aquelas pessoas que querem que fique ali, aí não, não precisa, a gente coloca aí para tipo, bater carimbo, aí a gente coloca para fazer isso, para fazer aquilo outro. E não se iludam, gente, não se iludam. A sociedade ela é mais intricada, os setores da sociedade são mais assim, tipo, organizados do que vocês acham. É como eu falei com vocês. Existe lá a questão formal, existe lá a questão dos grupos informais, e existe quem está aqui no meio, quem está, no caso, manipulando esses dois braços. Porque se você não for pego em um braço, você vai ser pego em outro. Não importa se você vai ser pego com verdade ou com história lá manipulada. Tá entendendo? E assim, e outra coisa também importante que eu já tenho que compartilhar com vocês, como eu disse para vocês, esse ano que vem, de 26, vai ser um ano importante, muito decisivo, porque no ano 2027, no 2027, eu vou ter uma resposta lá que vai depender de muita coisa, tá entendendo? E aí que a gente já começou também com a outra minha área, já com um problema, tá entendendo? Uma outra minha área com uma situação complicada. Para vocês terem ideia, agora final de ano, pessoas que eu não tinha muito contato, eu fui pegar um elevador com uma pessoa, ela fez questão, assim, é uma pessoa que trabalha lá com chefão, ela fez questão de pegar na minha mão e desejar uma coisa boa para mim e para minha família. As mensagens que eu tô que eu tô mandando aqui tipo assim, eu desejo de forma geral, mas as pessoas estão colocando para você e para sua família. Somente um aqui que não mandou, mas assim, eu mandei para outras pessoas que têm representatividade. É para você e para sua família. Com ênfase muito grande em família. Por quê? Porque eles já estão dando uma ideiazinha lá do que eles vão fazer nesse ano que se segue. Tá entendendo? E é como eu disse para vocês. Não é somente, ó, uma área da vida que eles atacam. Quando eles querem, quando eles têm uma pessoa lá que não deixaram fazer o que eles queriam fazer, eles vão procurar todas as formas de desestabilizar e de fato de destruir a vida da pessoa. E assim, mas tem que ser feito de uma forma que não pareçam que foi eles, que foi culpa sua. Entende? Eles querem, eu quero demitir fulano, mas a gente não pode falar que a gente quer demitir fulano. A gente tem que fazer um contexto para que fulano pense que ele saiu porque ele não deu conta. A gente não quer colocar fulano nessa situação aqui, mas a gente tem que armar um contexto para fazer com que fulano entenda que foi por culpa dele que ele sim, digamos que ele não teve, sei lá, força moral suficiente, que ele caiu nessa situação por conta dele mesmo, tá entendendo? Porque essas pessoas, elas querem passar com a imagem delas incólume, tá entendendo? E é justamente isso que acontece. E aí e como isso repercute na sua vida? Assim, se você acha que isso é uma coisa que está acontecendo somente comigo, bem, eu preciso te avisar que, assim, se você é uma pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado, que você não consegue acessar aquela vaga que você quer, que, assim, você não vê os seus esforços sendo reconhecidos, é porque, meu cara, você não pertence a esse panelinha. O poder, gente, ele tá aqui, ó. Ele só vai sair daqui quando essas pessoas acharem que ele deve sair. Por exemplo, você tem lá as suas habilidades. Se você não fizer parte do grupo dessas pessoas, você não vai ter lá acesso a vaga que você está preparado para ter. Você pode até, por exemplo, teve um trabalho difícil de fazer e eles querem lá que eles não querem fazer, querem colocar alguém para fazer. Até por causa da responsabilidade. Porque se eles fazem, dá errado, eles vão ter que se, digamos que se responsabilizar. Não que isso seja um grande problema, porque mesmo que eles façam uma coisa que seja errado lá, não vai dar nada pra eles, entende? Mas digamos que aí eles pegam, bota você lá, você faz, se der alguma merda, é problema seu, e se der tudo certo, beleza. Não era mais nada do que sua obrigação. Entende? E assim, e por mais que você se prepare,
aquela vaga, que mais que você se dedique, aquela oportunidade boa não vai para sua mão, vai para mão somente deles, dos filhos dele, dos amigos dele, do que tá ali naquele grupinho, entende? E na hora que vem lá a sanção, o problema lá que você, por conta até da sua vida mesmo, teve alguma dificuldade, aí não, aí o problema é seu, você que se vira e você que dê conta. E era sobre isso que eu queria conversar agora. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Até mais.